No início de 1944, relatórios internos do alto comando alemão já registravam padrões anormais nas comunicações aliadas ao longo do Atlântico. Técnicos de sinais observaram volumes incomuns de transmissões, alterações de rotina e falhas no silêncio de rádio previamente estabelecido. Esses dados não surgiram de suposições, mas de registros técnicos analisados por unidades especializadas. Apesar disso, as informações foram classificadas como inconclusivas e não resultaram em ajustes estratégicos imediatos. Naquele momento, a possibilidade de uma invasão em larga escala já estava tecnicamente exposta. As forças alemãs na França ocupada dependiam de uma rede de comunicações extensa, porém vulnerável ao desgaste operacional. Operadores trabalhavam sob pressão constante, com equipamentos sujeitos a interferências, manutenção precária e protocolos inconsistentes. Pequenos desvios nos procedimentos de rádio acumulavam-se silenciosamente ao longo dos meses. Cada transmissão excessiva aumentava a exposição do sistema defensivo. A estrutura continuava funcional, mas já apresentava sinais claros de fragilidade. Ao mesmo tempo, os aliados conduziam uma campanha sistemática de guerra eletrônica, baseada em engano, saturação e exploração de erros. A coordenação entre forças terrestres, aéreas e navais exigia um volume de comunicações sem precedentes. Mesmo com rígidos protocolos de segurança, falhas humanas eram inevitáveis. Essas falhas não revelavam planos completos, mas indicavam preparação operacional intensa. Para analistas experientes, o padrão era impossível de ignorar. Dentro da cadeia de comando alemã, os alertas técnicos competiam com interpretações estratégicas já consolidadas. A convicção de que o ataque principal ocorreria em outro setor enfraqueceu a leitura objetiva dos dados. Informações que contrariavam essa expectativa foram minimizadas ou reinterpretadas. O erro não foi apenas técnico, mas institucional. A surpresa estratégica começou a se dissolver antes mesmo do desembarque. Quando o dia 6 de junho se aproximou, a invasão já não era um evento totalmente imprevisível em termos técnicos. Os sinais estavam presentes, documentados e arquivados. O que faltou foi a tradução desses dados em decisões concretas e tempestivas. O erro de rádio tornou-se apenas o elemento mais visível de um sistema em colapso analítico. As consequências seriam sentidas em poucas semanas ao longo da costa da Normandia. A defesa alemã da Europa Ocidental em 1944 estava baseada em premissas estratégicas definidas meses antes, quando a iniciativa operacional já havia passado para o lado aliado. O sistema defensivo do Atlântico foi concebido para resistir a um ataque frontal, concentrado e previsível. Essa concepção influenciou diretamente a forma como informações técnicas eram avaliadas e priorizadas. Dados que não se encaixavam no modelo esperado eram tratados como ruído operacional. A estrutura defensiva passou a reforçar suas próprias convicções, em vez de testá-las criticamente. No centro desse sistema estava a dependência crescente das comunicações por rádio para a coordenação de unidades dispersas. O volume de transmissões aumentou à medida que a pressão logística e administrativa se intensificava. Cada mensagem enviada ampliava a exposição do sistema às interceptações e análises adversárias. A disciplina de rádio, fundamental em operações defensivas, começou a se deteriorar de forma mensurável. Relatórios técnicos registraram esse desgaste, mas não houve correções estruturais. As unidades de interceptação alemãs continuavam tecnicamente competentes, mas operavam sob limitações crescentes. Falta de pessoal experiente, equipamentos sobrecarregados e excesso de informações reduziram a capacidade analítica. Muitos operadores conseguiam identificar padrões anômalos, mas não dispunham de autoridade para transformá-los em alertas estratégicos decisivos. As informações subiam lentamente pela cadeia de comando. Quando chegavam aos níveis superiores, já haviam perdido urgência. Ao mesmo tempo, os aliados exploravam conscientemente essas limitações sistêmicas. Operações de engano eletrônico foram planejadas para gerar tráfego artificial e padrões contraditórios.
O objetivo não era ocultar completamente a invasão, mas diluir os sinais reais em meio ao excesso de dados. Essa abordagem exigia conhecimento profundo das práticas alemãs de interceptação. A guerra eletrônica tornou-se um instrumento de desgaste cognitivo do inimigo. O resultado foi um ambiente informacional saturado, no qual o erro deixou de ser exceção e passou a ser estrutural. Não houve um único colapso súbito, mas uma sequência de falhas acumuladas. Cada transmissão desnecessária, cada protocolo ignorado, contribuiu para a erosão da surpresa estratégica. A invasão começou a se revelar muito antes de qualquer soldado pisar na praia. O campo de batalha invisível já estava decidido em grande parte. A inteligência alemã responsável pela análise de comunicações operava dentro de um arcabouço metodológico herdado dos primeiros anos da guerra. Esse arcabouço havia funcionado quando a Alemanha detinha iniciativa estratégica e superioridade operacional. Em 1944, porém, o contexto havia mudado de forma decisiva. A quantidade de sinais a serem processados superava a capacidade real de interpretação. O método permanecia o mesmo, mas o ambiente informacional já era outro. Os relatórios de interceptação indicavam variações estatísticas consistentes no tráfego aliado. Não se tratava apenas de aumento de volume, mas de alterações nos horários, nas frequências e nos padrões de repetição. Esses dados eram objetivos, mensuráveis e registrados rotineiramente. Ainda assim, sua interpretação foi condicionada por expectativas prévias sobre o local da invasão. A análise deixou de ser exploratória e passou a ser confirmatória. A crença de que o ataque principal ocorreria fora da Normandia moldou a leitura dos sinais captados. Informações que apontavam para o litoral normando eram reinterpretadas como operações secundárias ou exercícios de distração. Essa postura reduziu a sensibilidade do sistema a indícios genuínos. A inteligência técnica foi subordinada à convicção estratégica. O erro tornou-se sistêmico, não individual. Enquanto isso, o comando aliado compreendia que o silêncio absoluto de rádio era impraticável em uma operação de tal escala. A alternativa foi controlar o erro, em vez de tentar eliminá-lo. Comunicações reais foram misturadas a transmissões deliberadamente enganosas. O tráfego tornou-se denso o suficiente para confundir análises adversárias. A falha alemã não foi captar sinais, mas distingui-los corretamente. Esse desequilíbrio informacional teve efeitos cumulativos ao longo da primavera de 1944. Cada dia de interpretação equivocada reforçava a confiança em uma leitura incorreta da situação. Alertas isolados perdiam força diante da aparente coerência do quadro geral. A máquina defensiva continuava ativa, mas operava sobre premissas erradas. Quando a correção se tornou inevitável, o tempo disponível já havia se esgotado. A estrutura de comando alemã na França ocupada refletia a fragmentação institucional acumulada ao longo da guerra. Autoridades militares, navais e aéreas compartilhavam responsabilidades defensivas sem integração plena de informações. Relatórios técnicos de comunicações competiam com avaliações táticas e pressões políticas. A hierarquia alongada retardava decisões e diluía responsabilidades. Nesse ambiente, sinais claros perdiam força antes de se converterem em ordens. Os centros de comando costeiros recebiam dados incompletos e muitas vezes contraditórios. Informações de rádio indicavam atividade crescente, enquanto relatórios de reconhecimento visual permaneciam limitados. A dependência excessiva de confirmação visual atrasava respostas preventivas. A inteligência de sinais, embora tecnicamente robusta, não era decisiva por si só. O sistema exigia convergência de fontes que raramente ocorria a tempo. A disciplina de rádio, elemento crítico da defesa, continuou a se degradar à medida que a tensão aumentava. Unidades transmitiam mais do que o necessário para compensar falhas de coordenação. Cada ajuste improvisado gerava novas transmissões e ampliava a exposição. O efeito foi um ciclo de dependência crescente do rádio. A própria tentativa de controle agravava a vulnerabilidade do sistema. Em paralelo,
os aliados intensificaram operações de engano que exploravam essas rotinas previsíveis. Mensagens falsas eram inseridas em janelas horárias específicas, compatíveis com expectativas alemãs. O objetivo era confirmar leituras pré-existentes, não desafiá-las. A eficácia dessa abordagem residia na compreensão profunda do processo decisório inimigo. O engano funcionou porque reforçou convicções já estabelecidas. Ao final de maio de 1944, a estrutura defensiva alemã operava com uma falsa sensação de coerência. Os dados pareciam consistentes, mas apenas porque eram filtrados por premissas incorretas. O erro de rádio deixou de ser um evento isolado e tornou-se um sintoma. A invasão já estava tecnicamente anunciada, mas estrategicamente negada. O sistema falhou não por falta de informação, mas por incapacidade de aceitá-la. À medida que junho de 1944 se aproximava, a discrepância entre os dados técnicos e as decisões estratégicas tornou-se cada vez mais evidente. Unidades de interceptação continuavam a registrar padrões anômalos, agora com maior frequência e regularidade. O volume de transmissões aliado atingiu níveis sem precedentes, incompatíveis com operações de rotina. Mesmo assim, esses indicadores foram enquadrados dentro de hipóteses já aceitas pelo comando. A realidade operacional era ajustada para caber no modelo estratégico existente. A centralização excessiva das decisões agravou esse processo de distorção. Autorizações para redistribuição de forças ou alteração de planos defensivos exigiam validação em níveis superiores. Esse mecanismo retardava qualquer resposta que contrariasse as diretrizes previamente estabelecidas. Informações técnicas perdiam valor à medida que subiam na hierarquia. O tempo, elemento crítico, era consumido pelo próprio processo decisório. O sistema defensivo costeiro dependia da capacidade de reagir rapidamente a sinais iniciais de ataque. Essa reação exigia mobilidade, coordenação e clareza de comando. No entanto, a leitura equivocada do ambiente informacional levou à dispersão de recursos. Forças permaneciam posicionadas longe do setor mais ameaçado. A defesa tornou-se rígida em um momento que exigia flexibilidade. Enquanto isso, a campanha aliada de engano continuava a operar com precisão metodológica. Transmissões falsas eram reduzidas gradualmente, enquanto comunicações reais se intensificavam em setores específicos. Esse ajuste fino visava preparar o ambiente informacional imediatamente antes do desembarque. O objetivo era manter a ambiguidade até o último momento possível. A fronteira entre engano e realidade tornou-se deliberadamente difusa. Quando os últimos dias de maio se encerraram, a oportunidade de correção estratégica já havia sido perdida. Os sinais estavam presentes, os registros existiam e os alertas haviam sido emitidos. O que faltou foi a disposição institucional para revisitar premissas fundamentais. O erro de rádio consolidou-se como prova documental de um sistema que falhou em interpretar a própria informação. A invasão aproximava-se de um sistema defensivo tecnicamente informado, porém estrategicamente cego. Na transição entre maio e junho de 1944, a estrutura defensiva alemã encontrava-se formalmente em estado de alerta elevado, mas operava com prioridades desalinhadas. Ordens de prontidão coexistiam com a convicção de que o ataque principal ainda não era iminente naquele setor. Essa contradição permeava todos os níveis da defesa costeira. A preparação existia, mas estava orientada para um cenário diferente do real. O sistema estava ativo, porém mal direcionado. As comunicações por rádio refletiam essa ambiguidade operacional. Unidades costeiras transmitiam solicitações de esclarecimento, relatórios de atividade naval distante e ajustes logísticos de rotina. O aumento do tráfego não resultava em síntese estratégica clara. Cada comando local interpretava os sinais à luz de instruções superiores já estabelecidas. A ausência de uma reavaliação centralizada manteve o erro em curso. No campo da guerra eletrônica, os aliados reduziram progressivamente o ruído artificial, preservando apenas o necessário para sustentar a leitura alemã equivocada.
Esse refinamento exigia coordenação precisa entre diferentes comandos aliados. O objetivo era não provocar um alerta tardio que levasse a uma redistribuição emergencial de forças. O sucesso dessa fase dependia diretamente da previsibilidade do processo decisório alemão. Essa previsibilidade foi confirmada pelos próprios relatórios interceptados. A dependência alemã de autorizações superiores retardou qualquer iniciativa corretiva local. Mesmo quando comandantes de setor demonstraram preocupação com determinados indicadores, suas ações ficaram limitadas. A estrutura de comando não incentivava desvios de diretriz sem confirmação explícita. O tempo disponível para a reação continuou a se reduzir. O erro já consolidado tornava-se irreversível. Na véspera da invasão, a situação informacional era paradoxalmente clara e confusa ao mesmo tempo. Os dados apontavam para uma operação de grande escala, mas o local continuava sendo interpretado de forma incorreta. A falha não estava na ausência de sinais, mas na incapacidade de romper com a narrativa estratégica dominante. O erro de rádio já havia cumprido seu papel histórico. A invasão estava prestes a ocorrer diante de uma defesa preparada para o lugar errado. Nas primeiras horas de junho de 1944, o sistema defensivo alemão entrou em um estado de tensão operacional contínua. Alertas parciais eram emitidos com base em contatos isolados e transmissões fragmentadas. A ausência de um quadro unificado impedia a compreensão imediata da magnitude do que se aproximava. Cada setor reagia de forma limitada e defensiva. A coordenação geral permanecia comprometida. As comunicações de rádio tornaram-se mais intensas à medida que informações contraditórias chegavam simultaneamente. Relatos de atividades aéreas, navais e paraquedistas começaram a surgir em pontos distintos. A multiplicidade de fontes confundia a leitura estratégica. O sistema não conseguia distinguir entre ações de engano e operações reais. O erro inicial ampliava seus efeitos em cadeia. A resposta alemã foi marcada por atrasos críticos na mobilização de reservas. Unidades blindadas permaneciam aguardando autorizações formais para deslocamento. A centralização decisória, já problemática, mostrou-se paralisante sob pressão extrema. Cada hora perdida reduzia drasticamente a capacidade de contenção. O tempo passou a trabalhar exclusivamente a favor dos aliados. Do ponto de vista da guerra eletrônica, o colapso era evidente. As transmissões alemãs aumentaram exponencialmente, expondo ainda mais o sistema às interceptações aliadas. O controle da informação foi definitivamente perdido. A tentativa de recuperar a iniciativa por meio do rádio apenas aprofundou a desorganização. O campo informacional tornou-se caótico. Quando as primeiras confirmações visuais do desembarque começaram a chegar, a surpresa estratégica já havia se materializado. O erro de rádio não causou a invasão, mas eliminou qualquer chance de resposta eficaz antecipada. O sistema defensivo entrou na fase reativa sem preparação adequada. A invasão da Normandia deixou de ser uma hipótese e tornou-se um fato consumado. As consequências desse fracasso informacional seriam irreversíveis. Após o início confirmado do desembarque, a estrutura de comando alemã passou a operar sob um regime de crise permanente. As comunicações, já sobrecarregadas, tornaram-se o principal vetor de desorganização interna. Ordens conflitantes circularam simultaneamente entre níveis distintos da hierarquia. A ausência de um fluxo claro de comando agravou a confusão no campo. A coordenação defensiva fragmentou-se rapidamente. Os centros de interceptação de rádio continuaram ativos, mas agora com função quase residual. A análise técnica perdeu relevância diante da urgência tática imediata. Dados que antes poderiam ter antecipado movimentos tornaram-se registros históricos em tempo real. O valor preventivo da inteligência havia sido desperdiçado. Restava apenas documentar o avanço inimigo. A mobilização tardia das reservas revelou as limitações estruturais do sistema alemão. Unidades deslocavam-se sob ataques aéreos constantes e com informações incompletas sobre o terreno e o inimigo. A perda da iniciativa
impossibilitou manobras coordenadas em larga escala. Cada resposta era local, isolada e defensiva. O efeito cumulativo foi a incapacidade de conter a expansão da cabeça de praia. No campo da guerra eletrônica, os aliados alcançaram domínio quase total. As transmissões alemãs eram amplamente interceptadas, analisadas e exploradas. O rádio deixou de ser um instrumento de comando eficaz e tornou-se um canal de exposição. A assimetria informacional consolidou-se de forma definitiva. A vantagem técnica aliada transformou-se em vantagem operacional. O erro de rádio, analisado posteriormente em relatórios do pós-guerra, foi identificado como parte de um fracasso sistêmico maior. Não se tratou de um operador específico ou de uma mensagem isolada. O colapso ocorreu na interação entre tecnologia, doutrina e tomada de decisão. A invasão prosseguiu sob condições cada vez mais desfavoráveis para a defesa. A derrota estratégica na Normandia começava a se tornar inevitável. Com o avanço aliado consolidado na Normandia, a avaliação alemã passou a ocorrer sob a lógica da contenção de danos. Relatórios de situação eram produzidos em ritmo acelerado, mas com base em informações incompletas e defasadas. A comunicação entre frentes tornou-se irregular devido à pressão aérea e à destruição de infraestruturas. A tomada de decisão perdeu coerência estratégica. O sistema operava reativamente, sem capacidade de antecipação. As análises técnicas realizadas durante os primeiros dias após o desembarque começaram a reconhecer falhas anteriores. Registros de interceptação e de tráfego de rádio foram reavaliados à luz dos acontecimentos. Padrões que haviam sido considerados ambíguos revelaram-se consistentes. A confirmação tardia expôs a fragilidade do processo analítico anterior. O reconhecimento do erro, contudo, não produziu efeitos práticos imediatos. A perda da surpresa estratégica teve impacto direto na condução das operações subsequentes. As forças alemãs enfrentaram dificuldades crescentes para reorganizar linhas defensivas coerentes. A superioridade aérea aliada limitava qualquer movimento diurno significativo. O comando dependia cada vez mais de comunicações improvisadas e fragmentadas. A capacidade de coordenação em nível operacional continuou a se deteriorar. No plano institucional, o episódio reforçou tensões entre diferentes ramos das forças armadas alemãs. Responsabilidades foram discutidas, mas raramente assumidas de forma clara. A fragmentação decisória, já presente antes da invasão, aprofundou-se sob pressão. O sistema defensivo revelou-se incapaz de aprender rapidamente com o próprio erro. A oportunidade de adaptação foi perdida. O erro de rádio consolidou-se nos estudos posteriores como um indicador-chave de falha sistêmica. Ele não foi a causa única da derrota, mas evidenciou a incapacidade de transformar informação em ação eficaz. A Normandia tornou-se um marco não apenas militar, mas também informacional. A guerra moderna mostrou que dados ignorados podem ser tão decisivos quanto forças mal empregadas. A consequência final desse processo estava prestes a se materializar em escala continental. A invasão da Normandia não foi apenas o resultado da superioridade material aliada, mas da falência progressiva do sistema defensivo alemão em interpretar a realidade informacional. O erro de rádio simbolizou um conjunto de fragilidades acumuladas ao longo de meses. Dados técnicos existiam, eram mensuráveis e estavam registrados em relatórios oficiais. O fracasso ocorreu na transição entre informação e decisão. A derrota começou antes do primeiro desembarque. A guerra eletrônica demonstrou que o campo de batalha moderno não se limita ao terreno físico. Comunicações, padrões e interpretações tornaram-se elementos decisivos do conflito. A Alemanha possuía capacidade técnica, mas carecia de flexibilidade institucional. O sistema estava preparado para confirmar crenças, não para questioná-las. Esse descompasso revelou-se fatal. O episódio expôs os limites de uma estrutura de comando excessivamente centralizada. Alertas que exigiam resposta rápida perderam-se em camadas burocráticas.
A incapacidade de descentralizar decisões impediu correções oportunas. O tempo, fator crítico, foi desperdiçado de forma irreversível. Quando a realidade se impôs, a iniciativa já havia sido perdida. Nos estudos do pós-guerra, a Normandia passou a ser analisada também como um fracasso informacional. O erro de rádio não foi um acidente isolado, mas um sintoma de um sistema que ignorou seus próprios sinais de alerta. A lição central não está na tecnologia em si, mas na forma como ela é integrada à tomada de decisão. Informação sem ação transforma-se em vulnerabilidade. A maior invasão da história foi revelada não por um ato heróico ou por uma falha espetacular, mas pela incapacidade de reconhecer o significado do que já estava sendo ouvido. A derrota alemã começou no silêncio mal interpretado e nas transmissões ignoradas. A Normandia marcou o início do fim na frente ocidental. O erro de rádio permanece como evidência documental de que, na guerra moderna, ouvir não basta. É preciso compreender.